Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu quero saudar especialmente ali os 3 amigos do irmão Ailton, o José, o Antônio Carlos e o Vanderlei, é isso? Então, é um prazer recebê-los vocês aqui. É a primeira vez que estão aqui, né? Que bom. Deus seja louvado e que essa primeira vez se repita muitas e muitas vezes e que a família de Deus receba vocês com o coração aberto. Deus possa abençoar vocês aqui. Hoje o tema que nós temos para apresentar é um tema que, para muita gente, é um tema difícil. Talvez para alguns nem tanto, mas para muita gente é um tema que causa muitas dúvidas, muitas perplexidades. E o que nós vamos falar aqui a partir da Bíblia pode ajudar algumas pessoas a firmarem uma convicção ou até mesmo a tomarem uma decisão. Nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. Qual é a Vamos ligar aqui. Qual é a Igreja de Deus? Você pode ajudar aí, Fábio? Por favor. Isso, acho que agora deu certo. Qual é a Igreja de Deus? Nós sabemos que existem muitas igrejas diferentes. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, tomar uma decisão, por exemplo, vamos supor que você necessite comprar um par de sapatos. O que você vai fazer? Você vai ali no centro da cidade, vai nas lojas que tem ali, e você vai tomar a sua decisão e vai fazer uma compra conforme o seu gosto, conforme a sua preferência, a cor que você gosta, o modelo que você acha mais bonito. Essa decisão vai ficar um pouco complicada se o vendedor apresentar muitas opções diferentes e você fica com dúvida. Principalmente as mulheres, às vezes, têm muitos modelos diferentes, a variedade é maior, aí a dúvida é maior ainda, qual modelo é o melhor. Agora, muito mais sério que escolher o que comprar, é escolher qual igreja frequentar, qual igreja você vai ser membro. Existe uma universidade nos Estados Unidos, eles publicam de vez em quando um catálogo, parece uma lista telefônica, com o nome de todas as denominações cristãs que existem no mundo. A última vez que eles publicaram esse catálogo, foi uns 3 anos atrás, eles tinham uma lista com 47 mil igrejas. Aí você pensa, espera aí, com tantas igrejas diferentes que existem no mundo, adventista, batista, metodista, católica, presbiteriana, assembleia, pentecostal, milhares, 47 mil. Qual delas você vai escolher para ser a igreja? Ou melhor, qual igreja dessas várias igrejas está mais perto daquilo que Deus ensina? Qual delas é guiada por Deus? Qual delas está seguindo as orientações de Deus? Você já deve ter visto aí listas de nomes de igrejas. E existem listas aí com nomes até engraçados, diferentes. Eu lembro de uma vez eu vi uma igreja e tinha lá o nome Igreja Internacional de alguma coisa. Eu perguntei para o pastor daquela igreja, escuta, vocês são uma igreja internacional? Em quantas nações vocês estão no mundo? Porque para a igreja ser internacional tinha que estar em muitas nações. Não, essa igreja é só essa daqui e mais 3 aqui na cidade. Então, se vocês estão só numa nação, como é que vocês são internacionais? Então, às vezes a igreja divulga algo que ela não é. E ela se afasta da verdade por isso. Ou algumas igrejas têm, às vezes, algumas doutrinas diferentes. Algumas ensinam algumas coisas, outros ensinam outras. Tem igrejas que adoram imagens, outras não cultuam imagens. Tem igrejas que praticam missa, outras não praticam missa. Tem igrejas que têm costumes diferentes. E às vezes doutrinas que às vezes tentam apresentar alguma justificativa na Bíblia para aquelas doutrinas, mas são coisas bem diferentes. Por exemplo, existe uma igreja no Canadá que eles praticam o latido santo. Na hora do culto, eles acreditam que podem louvar a Deus
os irmãos latindo igual cachorro. É uma igreja. É uma doutrina que eles têm. Outra igreja, eles praticam o culto das serpentes. Eles interpretam a passagem, Marcos 16, verso 18, e eles acham que podem louvar a Deus pegando cobras venenosas. Eles interpretam errado um verso da Bíblia e usam isso. Tem outra igreja, na Europa existem esses cultos, chamados adamistas, porque esse nome vem de Adão. Eles acreditam que a melhor maneira para adorar a Deus é com a roupa que Adão e Eva usavam antes do pecado, ou seja, nenhuma roupa, né? Como as pessoas podem ter tantos cultos diferentes, tantas doutrinas diferentes, algumas estranhas, qual delas é certa? Qual delas é a doutrina verdadeira? O evangelista costumava dizer, olha, no passado eu dizia às pessoas a quem eu evangelizava, procure uma igreja próxima à sua casa. Hoje eu não falo mais isso, hoje eu falo, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se você quer orientação para a sua vida, certeza do que decidir, você deve procurar na Bíblia. E não é o que nós vamos fazer agora. Para encontrar qual é a igreja que Deus guia, que serve a Deus nesse mundo, nós vamos encontrar essa informação na Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Se você perceber que tem alguém próximo a você, que está sem Bíblia, tudo, e você tem uma Bíblia aí, sente-se ao lado dessa pessoa, porque é bom quando a gente possa ler e ouvir também, ver com os olhos e ouvir o que vai ser lido. A gente não só tem certeza do que está sendo lido, como também a gente aprende duas vezes, tá vendo e ouvindo. Pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Essa passagem que nós vamos usar para apresentar qual a igreja que Deus tem nesse mundo. Apocalipse capítulo 12. Mantenha sua Bíblia aberta e antes de ler nós vamos orar pedindo a orientação de Deus. Fechamos nossos olhos, mantenha a Bíblia aberta. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos com a palavra de Deus nas tuas mãos, nas nossas mãos, e pedimos, Senhor, que o Espírito de Jesus esteja no nosso coração, nos ajudando a entender a palavra de Deus, e que, pela graça de Deus, nosso coração seja aberto para compreender a verdade de Deus, e possamos, pelo amor de Jesus, aceitar a mensagem que Deus tem para a nossa vida. E que essa mensagem nos dê fé, esperança, força para as dificuldades que nós vamos enfrentar. E com essa força nós possamos vencer em nome de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Apocalipse capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 1, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Está escrito: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram.
Mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Verso 14, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa passagem, que está no meio do Apocalipse, ela está cheia de símbolos. Eu já expliquei aqui, mas para benefício daqueles que não ouviram, o Apocalipse foi escrito em símbolos por uma razão muito importante. Quando há uma guerra, um exército se comunica com os seus aliados por meio de mensagens secretas. Eles enviam mensagens em códigos secretos, códigos que só os seus aliados conseguem interpretar. Por quê? Porque se aquela mensagem cair na mão de inimigos, ela pode ser utilizada contra aquele exército. E a mesma coisa acontece com as profecias da Bíblia. Aqueles que vivem sem Deus fariam mau uso de conhecer o futuro, conforme Deus revela na Bíblia. Por isso, Deus, na Bíblia, revelou o futuro por meio de profecias e símbolos. Essa mensagem que nós acabamos de ler foi escrita há mais de 2000 anos, e ela conta alguns detalhes da história da humanidade, da história do povo de Deus, da igreja de Deus, desde aquela época até hoje. E por isso essa mensagem foi escrita por meio de símbolos. Acontece que para a gente desvendar esse código secreto que está no Apocalipse, a própria Bíblia provê a chave para nós interpretarmos esses símbolos. É na Bíblia que nós encontramos as informações de como entender esses símbolos. E nós temos aqui vários símbolos que estão aí. O primeiro, está no primeiro verso, fala que João, o autor do Apocalipse, ele teve uma visão e ele viu uma mulher. E essa mulher, ela estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Acontece que na Bíblia, mulher é uma representação da igreja de Deus. Como a gente sabe disso? Em Isaías 54, versos 1 e 5, e também em Efésios, capítulo 5, versos 22 a 24, nessas duas passagens, o povo de Deus é comparado a uma mulher. Então, quando numa profecia, Deus está falando de uma mulher, essa mulher significa a igreja de Deus, o povo de Deus. Deus fala, como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar sua mulher. A igreja, o povo de Deus, é como uma noiva com quem Jesus Cristo quer se casar. Ou seja, o povo de Deus que deve se unir a Jesus
é comparado com uma mulher que está pronta para casar-se com um homem, no caso, a pessoa de Jesus Cristo. Então, a mulher representa a igreja de Deus. Agora, essa mulher, ela é apresentada como vestida do sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Em Malaquias 4, verso 2, diz que Jesus é o sol da justiça. E ela tem também a lua debaixo dos pés. O que a lua faz? A lua a gente sabe que é um astro sem luz própria, ela reflete a luz do sol. E a gente vê que no Antigo Testamento havia vários símbolos, rituais, sacrifícios de animais que apontavam para Jesus Cristo. Então a gente vê que todos aqueles rituais do passado apontavam para Jesus Cristo. E a igreja de Deus viveu esses rituais antes de Cristo ter chegado, assim como a lua ilumina até que o sol surja no horizonte. E também essa mulher tem 12 estrelas na cabeça. No passado, o povo de Deus era constituído por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E quando Cristo fundou a igreja no Novo Testamento, ele escolhe 12 apóstolos. Então, ou seja, o número 12 significa o povo de Deus. E aí 12 estrelas representando o povo de Deus. Recapitulando, mulher significa igreja, o sol é Cristo, ela está revestida de Cristo, a lua, os rituais do Antigo Testamento, que foram adotados pela igreja até a vinda de Jesus, as 12 estrelas, os apóstolos que edificaram a igreja e que ensinaram, levaram adiante os ensinamentos de Jesus e por meio deles os ensinamentos de Jesus chegaram até nós, e também o conjunto de astros. Se a gente ler lá no livro de Gênesis 1:14, nós vemos que Deus criou os astros para iluminarem o dia e a noite, e lá fala também, e para indicarem os sinais dos tempos e as estações. Ou seja, os astros, eles indicam os sinais dos tempos. E quando Jesus ele faz o seu sermão profético lá em Mateus capítulo 24, ele fala que os sinais da vinda de Jesus, alguns dos sinais da vinda de Jesus seriam marcados pelos astros do céu. O sol escureceria, isso aconteceu já. A lua surgiria vermelha como sangue, isso também já aconteceu. As estrelas cairiam no firmamento, isso também já aconteceu. Então, ou seja, os astros, sol, lua, as estrelas, indicam sinais da vinda de Jesus, indicam as profecias. Ou seja, essa mulher, a igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, é uma igreja que tem a profecia no seu fundamento. É uma igreja que surgiu de uma profecia, é uma igreja que segue as profecias da Bíblia, é uma igreja que interpreta as profecias da Bíblia, é uma igreja que prega as profecias da Bíblia. Muitas igrejas não fazem isso. Tem muitas igrejas que você for procurá-los, eles vão falar que o Apocalipse, Daniel e outros livros da Bíblia que contêm profecias são um mistério. Alguns vão achar que todas as profecias ainda vão acontecer no futuro. Outros vão falar que tudo isso já aconteceu no passado. Igrejas vão ensinar que as profecias são símbolos de coisas que ninguém pode entender direito. São realidades espirituais e não tem nada a ver com eventos que vão acontecer ou que aconteceram ao longo da história. Mas, no entanto, quando a gente estuda realmente a Bíblia, a gente percebe que as profecias elas vão se cumprindo ao longo da história humana. Desde a época em que elas foram dadas até hoje, as profecias sempre estão se cumprindo. Então, quando você quer identificar uma igreja verdadeira, uma das características, a primeira característica é essa, que ela estuda, explica, prega as profecias da Bíblia. Agora, há um outro personagem aqui nessa passagem, além dessa mulher. Essa mulher estava grávida e gritava com dores de parto e dá à luz um menino, um homem. E a gente sabe que a primeira profecia da Bíblia falava que a mulher daria à luz um descendente, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Está lá no livro de Gênesis 3, verso 16. Ou seja,
Dentre o povo de Deus surge Jesus Cristo, Salvador do mundo. Esse é o filho homem da mulher. Agora, o que acontece com esse filho homem? Ela dá à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, é Jesus Cristo, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus Cristo surge do meio do povo de Deus, realiza sua obra de salvação, morre na cruz, ressuscita e vai para o céu, onde recebe a autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, há um outro personagem nessa passagem de Apocalipse 12. Tem a mulher e tem o grande dragão vermelho, que persegue a mulher. E agora vamos tentar descobrir quem é esse dragão vermelho que persegue a mulher e também perseguiu o menino Jesus. Quando Jesus nasceu, a gente lê na Bíblia que ele era bem pequeno, um bebê, e um anjo apareceu a José e a Maria, os pais de Jesus, e falaram assim, ó, fujam, porque vão procurar um menino para o matar. E naquela noite eles fugiram, porque o rei Herodes havia procurado Jesus para o matar. Jesus mal surgiu nesse mundo e já começou a ser perseguido. E a vida de Jesus, quando ele cresceu e ficou adulto, várias vezes planejaram matar o Senhor Jesus. E finalmente, no momento em que Cristo se entregou por nós, por amor a você e a mim, Jesus não foi assassinado, ele se entregou porque ele tinha que morrer em seu lugar para que você tivesse a vida eterna. Ele foi morto por Pilatos. Pilatos o condenou Jesus. O que Pilatos era? Governador romano na Judeia. Desde aquela época, o Império Romano, que aqui está simbolizado por esse dragão vermelho. E diz o seguinte, verso 3, Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Esse dragão vermelho simboliza os inimigos do povo de Deus e a religião falsa. Quando Jesus surge nesse mundo e quando o Apocalipse foi escrito, o mundo era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, a cidade de Roma, é conhecida como a cidade das 7 colinas. Por isso, o dragão tem 7 cabeças. Em Apocalipse 17, fala que as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a cidade está edificada. Então, esse dragão vermelho está representando ao Império Romano. E diz o seguinte, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Acontece que o Império Romano não existe mais hoje, mas ele se dividiu em 10 nações que hoje compõem a Europa moderna. Ele se fragmentou em vários países, e esses países colonizaram o mundo. Por exemplo, por que nós falamos português? Porque um dos países da Europa, no caso Portugal, veio até aqui e colonizou o Brasil. Porque outros países falam espanhol, ou francês, ou inglês. Porque esses países que surgiram da divisão do Império Romano, eles dominaram o mundo. E por isso nós falamos as línguas que falamos, por isso que temos os costumes que temos. Tudo na nossa sociedade vem desde o Império Romano. As leis que nós seguimos, elas se fundamentam no direito romano. E várias outras coisas vêm daquela época. A nossa cultura, os nossos costumes, eles surgem a partir do Império Romano. Agora, eles dominaram o mundo na época em que Jesus viveu, só que perseguiram o povo de Deus. E quando Jesus é morto, ele foi morto por um governador romano, foi condenado à morte por um governador romano,
Os apóstolos que seguiram Jesus, eles também foram perseguidos. Se você ler o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vai ver que em vários momentos as pessoas que seguiam a Jesus eram perseguidas, presas e até mortas. Por que isso? Porque quando você está com Deus, aqueles que estão sem Deus não vão gostar de você. E talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Às vezes você toma uma decisão de estar com Deus e você passa a ter problemas na sua família. Às vezes você toma a decisão de estar com Deus e você passa a ter problemas no seu emprego. Problemas com seus amigos, você perde amigos. E aí você chega e vai tomar uma decisão, e aí alguém pede para você fazer algo desonesto. Mas agora você quer andar com Deus e você quer ser honesto. Ele diz, não posso fazer. E aquela pessoa passa a perseguir você. Você já percebeu que nesse mundo o povo de Deus sofre? Quando você quer estar com Deus, você às vezes tem problemas. Não é só bênção. Tem as bênçãos de Deus, mas também tem as dificuldades. E como a gente vive esses desafios? Como a gente vive essa vida de tentar servir a Deus e ter problemas por causa disso? Essa passagem vai nos ajudar a compreender. O dragão aqui, no verso 9, ele é chamado também de antiga serpente. Está escrito no verso 9, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E o verso 9 diz que o dragão era a antiga serpente. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Por que esse dragão, além de representar esses poderes que perseguem e oprimem o povo de Deus, ele é chamado de a antiga serpente? A primeira vez que serpente aparece na Bíblia é lá no Jardim do Éden. A serpente foi um instrumento, o canal que Satanás usou para enganar Adão e Eva e levá-los a pecarem contra Deus. E a serpente, lá em Gênesis 3, verso 4, fala que ela usou uma mentira para enganar Adão e Eva. E essa mentira foi: certamente não morrereis. Ou seja, Adão e Eva, eles entendiam até aquele momento que para eles viverem para sempre, eles precisavam de Deus. Mas a serpente colocou a mentira deles e falou: vocês não vão morrer. E até hoje, muitas religiões, na verdade a maioria delas, ensina que você não precisa de Deus para viver para sempre. As religiões em geral ensinam que nós temos uma alma imortal. Ou seja, se você morrer, a sua alma continua vivendo. Seja no céu, seja no inferno, seja no purgatório, seja reencarnando em outra pessoa, mas a sua alma continua existindo. A Bíblia ensina isso? Não. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para ter a vida eterna, é preciso crer em Jesus. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. É isso que está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia ensina que para se ter a imortalidade, nós dependemos de Jesus Cristo. Nós temos que aceitar Jesus Cristo na nossa vida, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo. Aí sim nós adquirimos de Deus o dom, o presente da imortalidade. Agora, as outras religiões falsas, simbolizadas aqui em Apocalipse 12 pela serpente, elas não ensinam isso. Elas ensinam o quê? Que você pode viver para sempre, independente de Deus. Se você
viveu uma vida boa, você vai para o céu. Mas continua existindo para sempre. Se você não viveu uma vida boa, você vai para o inferno, mas continua existindo para sempre. E alguns ainda falam, não, você pode ter outra oportunidade. Ou seja, no purgatório, ou seja, reencarnando, ou seja, em outro lugar, em outra dimensão, mas você continua existindo. Morreu, continua existindo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que para morrer e continuar resistindo, para ter a vida eterna, é preciso acreditar em Jesus Cristo. É preciso aceitar Jesus Cristo na vida. É preciso seguir os ensinamentos de Jesus. Esse é o ensinamento da Bíblia. Acontece que a falsa religião não ensina isso. E, no entanto, ela persegue a igreja de Deus e tenta destruir o povo de Deus. Em Apocalipse 12, verso 13, diz que perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas o verso 6 diz que a mulher, ela esteve no deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. E ali Deus a sustentou durante 1260 dias. A falsa religião perseguiu o povo de Deus. Não sei se você já ouviu falar de Inquisição. Se você procurar no livro de história, na enciclopédia, ou mesmo na internet, você vai descobrir o que foi a Inquisição. No passado havia um tribunal religioso, uma igreja só dominava o mundo, e a Inquisição o que era? Se alguém não aceitasse os dogmas daquela igreja, ele era chamado para um interrogatório, para uma inquisição, uma série de perguntas. Por isso o nome do tribunal era Inquisição. E ali ele era feito uma série de perguntas, até que a pessoa ou desistisse das suas crenças e aceitasse as crenças da igreja. E às vezes, se a pessoa encontrasse alguma contradição entre o que a Bíblia ensinava e o que a igreja impunha, ela era torturada. E ela não tinha direito a advogado. E quando ela era considerada culpada, quase sempre ela era morta na fogueira. Isso era a Inquisição. E esse período de perseguição, ele durou 1260 anos. Aqui na Bíblia, em Apocalipse 12, verso 6, fala que a mulher foi perseguida durante 1260 dias. Acontece nas profecias, um dia representa um ano. Em Ezequiel 4, versos 5 e 6, e em Números 14, 34, a gente encontra a chave para entender isso, que um dia representa um ano na profecia. Então, 1260 dias são 1260 anos. E o que aconteceu nesse período de tempo? No ano 538, o mundo ainda era governado pelo Império Romano, só que o Império Romano ele estava em decadência, eles tinham mudado a capital para outra cidade. Por quê? Porque vários povos estavam invadindo o Império Romano, estavam tentando conquistar, eles estavam perdendo o poder político. E o imperador romano, daquela época, chamado Justiniano, ele resolve fazer uma estratégia para manter o poder de Roma. Ele faz um decreto chamado Edito de Justiniano, e esse decreto ordena que o bispo da cidade de Roma, o líder religioso da cidade de Roma, ele tivesse autoridade, não só autoridade espiritual, mas autoridade política também, sobre todos os outros países do mundo. E a partir desse ano 538, esse decreto começa a entrar em vigor. E esse bispo começa a ter poder, ou seja, o que ele falava era lei e todo mundo deveria seguir. E ele tinha poder, inclusive, para humilhar reis, governantes, príncipes. E essa autoridade durou exatamente 1260 anos. Em 1798, se você fizer as contas, vai dar exatamente 1260 anos, o Papa Pio VI governava o mundo,
E nesse ano, Napoleão Bonaparte, que você já deve ter ouvido falar dele, era o imperador francês, e ele manda que as suas tropas, comandadas pelo general Berthier, invadam a cidade de Roma, invadam um palácio papal lá no Vaticano e prendessem o Papa Pio VI. E ele ficou preso mais de um ano, até que no ano seguinte aquele Papa faleceu. Depois, demorou ainda um tempo até que outro Papa pudesse ser eleito. Quando o Papa Pio VI morreu, os jornais na França publicaram: morre o Papa Pio VI e último. Por que isso? Porque os papas deixaram de ter autoridade sobre os governantes políticos, sobre reis, presidentes e outros mais. Eles perderam esse poder. E depois disso nunca mais tiveram essa autoridade. Durante 1260 anos. E durante esse tempo todo a igreja foi perseguida. Só que aqui a Bíblia vem falando: Deus preparou um lugar. A igreja deixou de existir porque foi perseguida? Não. Você, quando passa por dificuldades para guardar a sua fé, quando a sua família implica com você, quando seus filhos que não querem saber de Deus começam a acusar você e criar problemas em casa, às vezes alguém da sua família que você ama, o seu marido, sua esposa, se opõe a que você aceite a Jesus e começam a lutar contra você, perseguir você, não desista, porque Deus tem um lugar separado para você. Em meio às dificuldades e provações dessa vida, Deus tem um lugar para você. Se você perder o emprego porque quer ser fiel a Deus, não tenha medo. Deus tem um lugar separado para você. E assim como Deus preservou a igreja dele durante tantos anos, 1260 anos de perseguição, Deus pode preservar você e Ele vai fazê-lo no meio da sua perseguição e do seu conflito pessoal. Porque Deus ama você, Ele quer estar com você e Ele quer estar aí ao seu lado em cada momento de dificuldade. Agora, quais são as características da igreja verdadeira de Deus? Aqui existem, Apocalipse 12, verso 17, fala de duas características bem marcantes da igreja de Deus. Uma que ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Muitas igrejas guardam apenas alguns dos mandamentos de Deus. Em Êxodo capítulo 20 está os 10 mandamentos. Ele é a lista dos 10 mandamentos. Algumas igrejas, por exemplo, não observam o segundo mandamento, que diz para não cultuar imagens de escultura. Algumas igrejas desobedecem esse mandamento e colocam estátuas e imagens para as pessoas adorarem. Então essas igrejas não estão seguindo a Bíblia. Outras igrejas transgridem outros mandamentos. Poucas igrejas guardam um mandamento, que é o quarto. Esse mandamento diz: lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Se uma igreja guarda outro dia da semana, se alguma igreja diz que não, você pode trabalhar sábado e descansar em outro dia, essa igreja não está seguindo a Bíblia. Por quê? A Bíblia fala que o dia de repouso que Deus deu para o ser humano, dia de descanso, é o sábado. E Jesus mesmo, quando esteve nesse mundo, ele guardou o sábado. A Bíblia fala que no sábado era seu costume ir congregar na igreja, adorar a Deus. Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, quando Jesus faleceu, ela deixou de preparar o corpo de seu filho, Jesus. Por quê? Porque chegou a hora do sábado e ela guardou o sábado conforme o mandamento.
Lá em Lucas 23, verso 56. Ou seja, a Bíblia ordena que o sábado é um mandamento a ser guardado. Mas, infelizmente, muitas igrejas não observam todos os 10 mandamentos. Você concordaria com um casamento em que o seu cônjuge, seu esposo, esposa, olha, eu vou ser fiel a você com todas as pessoas, menos com uma? Não dá para aceitar um casamento desse. E assim, você tem que ser fiel a Deus em todos os mandamentos, não somente em 9 ou 8. E agora, a outra característica da igreja de Deus, além de guardar os mandamentos, é que ela tem um testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É aquilo que Jesus declara a respeito de si mesmo. Em Apocalipse 19, verso 10, está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a igreja verdadeira de Deus, ela recebeu o espírito de profecia. O espírito de profecia é o Espírito Santo agindo por meio da profecia entre o povo de Deus. Ou seja, é uma igreja não só que entende as profecias da Bíblia, mas também recebe novas revelações de Deus. Não que substituem a Bíblia, mas que explicam e aplicam aquilo que está na Bíblia. Isso é uma marca do povo de Deus. E entre os adventistas do sétimo dia, Ellen White foi uma pessoa que teve esse dom dado por Deus. Ela recebeu o dom de profecia e realizou inúmeras profecias que explicavam, aplicavam aquilo que está na Bíblia. Agora, a mensagem central disso que nós acabamos de ler está nesse verso 11, Apocalipse 12, verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui nessa noite, talvez você tenha a sua igreja, talvez você esteja visitando essa igreja. Eu quero que você tome uma decisão hoje. Faça parte de uma igreja que segue o que está na Bíblia. Faça parte de uma igreja que tenha as características de uma igreja verdadeira. Uma igreja que tenha a mensagem completa de Jesus. Uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Uma igreja que tem em seu meio o dom de profecia. Uma igreja que surgiu de um movimento profético. Faça parte desse povo. E se você tem dúvidas, ajoelhe-se diante de Deus e busque na palavra de Deus orientação para tomar a decisão mais importante da sua vida, que é pertencer e viver com o povo de Deus. Agora, nós também ouvimos falar que o cristão, ele passa por lutas, dificuldades. Há um verso na Bíblia que fala que se você quiser seguir a Jesus, você vai padecer perseguições. E todos nós temos problemas. Não acredite se alguém disser para você que um sinal da bênção de Deus é não passar por problemas. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que os homens que serviram a Deus, eles tiveram perseguições, problemas, dificuldades. Nós vamos passar por perseguições, problemas, dificuldades, e nós já estamos passando. Nós perdemos o emprego, nós temos conflitos em casa, nós vemos os nossos familiares envolvidos aí com vícios, com drogas, lutas, abandono, traição. Tudo isso acontece conosco. Mas, no entanto, quando você vê todas essas dificuldades, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não desista. Apocalipse 12, verso 11 diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida.
eles o venceram. Aqueles que estão com Jesus vencem. Você, quando se entrega a Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida, e você entende que o sangue de Jesus limpa você de todo o pecado, você é um vitorioso. Você vence. Você pode vencer por Jesus, com Jesus. No meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, você pode vencer. Quando você tiver problemas, dificuldades, provações, quando você não conseguir dormir, ajoelhe-se diante de Jesus e peça que Ele esteja com você. Entregue a sua vida a Ele de coração. Entregue a sua vida a Ele. Peça que o sangue de Jesus purifique a sua vida de seus pecados. Fale aquilo que você fez que desagrada a Deus, peça perdão a Ele. Peça que Jesus Cristo esteja com você, que Ele o proteja do mal, que Ele dê força para suportar as dificuldades da vida. Se você precisa de paciência, peça a Ele. Ele vai te dar, Ele está com você nessa luta. Sabe por quê? Porque em breve e todo o sofrimento e aflição desse mundo vai terminar. Porque a Bíblia fala que um dia Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu. E quando Ele voltar, Ele dará um fim ao mal. E o mal não mais existirá. A doença não mais existirá. A maldade não mais existirá. Os maus, os ímpios, serão punidos. E aqueles que escolheram estar com Jesus serão levados para viver com Ele no céu. Ali não haverá mais morte, dor, nem sofrimento. Você quer vencer? Vença pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe você e que você tome a decisão certa ao lado de Jesus.